20 a 22. Achamos aí? Amém? Ok. Vamos orar então, antes da gente estar lendo a palavra de Deus. Pai querido, nós queremos nesse momento confiar mais uma vez ao Senhor a condução dessa palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que nesta hora o Senhor possa tocar os nossos corações, de maneira, ó Deus, que nós sejamos homens e mulheres quebrantados, e que o nosso coração seja uma terra boa para receber a palavra da vida eterna, a palavra da fé que o Senhor, ó Deus, nos ministra nessa noite. Nós oramos abençoando a tua igreja e teu povo e repreendendo toda ação do diabo contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui em Provérbios capítulo 4, verso 20 ao 22, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém. Preste atenção, nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a receita de Deus para se ter vida e saúde. Eu não sei se você já reparou, mas esse pessoal que gosta muito de receitas são as mulheres. Você já viu? A gente às vezes encontra as mulheres aí e elas ficam trocando receitas. Ah, tem uma receita de um bolo e uma receita assim. A minha mulher tem um monte de receitas, tem uma pasta cheia de receitas e com frequência ela consulta aquela pasta para que ela possa fazer algumas coisas deliciosas na nossa casa. Agora, a Bíblia diz que o Senhor também tem uma receita para que você e eu possamos ter uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida com saúde física, espiritual e emocional. E quando a gente olha para as pessoas hoje, nós observamos que as pessoas estão quase sempre em busca de algumas coisas para elas poderem se sentir completas e felizes. E o que é que as pessoas mais desejam hoje? Em geral, quando a pessoa tem um certo equilíbrio, ela busca duas coisas: tranquilidade para a sua vida e saúde. Porque se você pensar bem, depois da salvação em Cristo, não há nada mais importante do que a saúde. Então, nós estamos quase sempre em busca desse bem-estar, dessa tranquilidade, dessa segurança e de saúde, de um certo conforto para nós. Mas nós percebemos que quanto mais as pessoas procuram tranquilidade, quanto mais elas almejam saúde, quanto mais elas desejam ser prósperas em algumas áreas da sua vida, nós olhando hoje para a sociedade, nós percebemos que as pessoas, elas não estão encontrando mais isso, elas não estão encontrando tranquilidade, elas não estão tendo muita saúde. É por isso que cresce no nosso meio a cada dia as pessoas que estão com doenças emocionais, as pessoas que estão com problemas de saúde psíquica, e os consultórios estão cada vez mais abarrotados de gente enfermas. Mas a pergunta é: por que existe tanta falta de tranquilidade? Por que existe tanta falta de saúde na vida das pessoas, especialmente saúde emocional? Tanto que a Organização Mundial da Saúde diz que até o ano de 2030, a doença que mais vai assolar as pessoas será a depressão. E a gente tem visto isso, a gente percebe as pessoas muito deprimidas com frequência. Não precisa hoje acontecer fatos significantes ou coisas ou golpes duros na vida das pessoas para que elas percam o equilíbrio. Eu tenho percebido que as pessoas estão perdendo a saúde emocional, a saúde psíquica com baques pequenos. Mas aqui, na palavra do Senhor, Salomão diz que Deus tem uma receita, que se você e eu prestarmos atenção a ela, nós vamos poder desfrutar de uma vida próspera e de uma saúde invejável. E quais são esses elementos que permitem com que você e eu
possamos desfrutar de uma vida plena, de uma vida saudável e de uma vida equilibrada. Preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto que nós podemos ter uma vida próspera e de saúde se nós dermos atenção à palavra de Deus. Veja o que ele diz no verso 20, ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. João disse que o verbo se fez carne, quando ele escreve lá no primeiro capítulo do Evangelho, ele diz de Jesus o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus também falando lá em João 10:10, falando de si mesmo, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que você e eu, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida próspera, vida com saúde. Jesus não veio a este mundo para ensinar à humanidade algumas regras, como ela poderia, observando essas regras, crescer em alguma área da humanidade. Jesus não veio a esse mundo para dar um homem, a nós, a você e a mim, um código de ética moral. Jesus não veio trazer um sistema de ensino que pudesse capacitar o homem a se tornar semelhante a Deus. Não, a Bíblia diz que Jesus veio para que você e eu pudéssemos ter vida. Ele veio para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. João chega mesmo a dizer, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 8, o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quando as obras do diabo são destruídas, são desfeitas, são eliminadas, quando as trevas se vão da nossa vida, então o que surge é vida em abundância que o Senhor derrama sobre mim e sobre você. Jesus morreu na cruz, levando todas as nossas dores, levando as nossas enfermidades e doenças, e a Bíblia diz que Ele ressuscitou para nos resgatar de toda a maldição da lei. Jesus nos fez participantes de todas as bênçãos da aliança do Senhor com Abraão, que é o pai da fé. Mas para que você e eu possamos participar dessa aliança de bênção que Deus fez com Abraão e que Cristo restaurou na minha e na sua vida, nós precisamos dar atenção à palavra de Jesus. Olha, irmãos, tem muita gente hoje doente no corpo, no espírito e na alma, porque não dá mais atenção, não observa mais a palavra de Jesus. Tem muita gente por aí que não consegue fazer prosperar nada daquilo que ela realiza. Os negócios não prosperam, a família vai mal, ele mesmo não está bem. Gente que está num buraco financeiro e espiritual terrível, porque não dá mais a devida atenção a palavra do Senhor Jesus. O verso 20 aqui de Provérbios 4 diz assim: filho meu, atenta, presta atenção, observe as minhas palavras, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Quando nós prestamos atenção, é isso que Provérbios está dizendo, quando você e eu prestamos atenção à palavra de Deus, quando nós prestamos atenção aos ensinamentos da Bíblia, quando colocamos isso em prática, eles nos trazem vida. Esses ensinamentos nos faz prosperar e traz saúde para o nosso corpo. Então, por que existem tantas pessoas com a sua vida desajustada, sem saúde emocional, sem saúde física? A Bíblia está dizendo que o caminho para que você e eu possamos ter saúde emocional, espiritual, prosperidade, é que você e eu precisamos observar com atenção a palavra de Deus. Olha, a gente quando observa hoje a vida sentimental de muita gente, e a gente observa que elas estão quebradas, feridas, machucadas. Muitas vezes eu vou atender as pessoas
E elas me perguntam assim: mas pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, nessa área, por exemplo, sentimental? E aí, irmãos, é duro ter que dizer, mas quantas vezes eu tive que dizer para as pessoas: quem escolheu o parceiro ou a parceira não foi Deus, foi você. E muitas vezes a nossa escolha, ela vai na contramão de Deus, vai na contramão daquilo que Deus espera de mim, de você. E aí acontece um fato, o relacionamento se quebra, a relação se rompe, e então se estabelece aquela falta de saúde na vida sentimental, e a pessoa fica querendo responsabilizar Deus. Não, Deus te ama, Deus tem um projeto melhor para a sua vida, Deus planejou para você a realização, a felicidade e a saúde. Mas quando a gente não observa a palavra de Deus, quando a gente desobedece princípios da palavra de Deus, quando ela diz que luz e trevas não devem se misturar, e o rapaz busca uma moça fora da comunidade dos crentes para se casar, ou a moça busca um rapaz que não é crente em Cristo para poder estabelecer uma família, e o negócio dá errado, não é culpa de Deus. O Senhor está dizendo aqui em Provérbios 4:20: atenta, presta atenção, fique ligado na minha palavra, porque se você a observar, se você aguardar, ele diz aqui, ela é saúde para o teu corpo e vida para você. Então, se nós queremos, irmãos e irmãs, ter uma vida plena, próspera, saúde, equilíbrio, nós precisamos prestar atenção à palavra de Deus, observá-la, amá-la, guardá-la, praticá-la. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorar a palavra de Deus. Eu fico impressionado hoje, as pessoas têm tanto tempo para assistirem séries como na Netflix, elas têm tempo para assistir novelas, elas têm tempo para gastar com essas coisas, mas aí elas não encontram mais espaço na sua agenda para a leitura da palavra de Deus, para aquele momento a sós com Cristo, aonde a sua alma será nutrida, aonde o seu coração será curado, aonde o seu corpo vai receber o favor de Deus. Amados, se nós queremos de fato desfrutar de saúde mental, emocional e física, nós precisamos amar a palavra de Deus, ler essa palavra, meditar nessa palavra, gastar tempo com ela. É por isso que nós percebemos que a doença e a enfermidade emocional têm ganhado muito espaço no meio dos crentes, porque nós não passamos mais tanto tempo com a palavra de Deus nas mãos, gastamos muito tempo com as redes sociais. Para isso nós temos tempo. Gastamos muito tempo no Instagram, no Facebook, gastamos muito tempo no X ou no X, sei lá como é que fala, eu não tenho nada disso, mas quando você vai ver, o dia passou e a pessoa não teve um tempo sequer a sós com a palavra de Deus, que é, como diz aqui Provérbios no capítulo 4, verso 20, filho meu, atenta, presta atenção às minhas palavras. Ele diz, porque são vida, para quem as acha, é vida para você, e ele diz, e saúde para o seu corpo. Quantos querem viver muitos anos com saúde? Eu quero, irmãos. Então passe tempo com a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, passe mais tempo com a Bíblia nas mãos. Passe mais tempo com a palavra de Deus, querido. Ela vai trazer saúde para você. Seu casamento vai melhorar, sua vida vai melhorar. As lutas podem ser grandes, mas você, depois de ler a palavra de Deus, você terá um coração cheio de esperança. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que nós só podemos alcançar vida próspera e saúde se inclinarmos o nosso ouvido à palavra de Deus. Veja que aqui em Provérbios ele insiste nisso, não apenas estar com a palavra, mas ele agora fala de inclinar os ouvidos. No verso 20 ele diz assim, aos meus ensinamentos
inclina os teus ouvidos. A minha mulher tem um ditado que ela me ensinou, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia. Ela, não sei em que situação, um dia ela me disse, eu achei muito curioso, e eu gravei esse, agora é um ditado que eu gravei. Ela diz assim: quem não ouve conselho, hein? Escuta, coitado. Aí quando eu ouvi isso, lendo o livro de Provérbios, a Bíblia diz em Provérbios o seguinte: na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Olha, irmãos, Jesus em João 8,47, ele disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É por essa razão que muitas vezes a gente fica angustiado quando nós percebemos que alguém que se diz crente, evangélico, ligado a uma igreja reconhecida, mas não leva a palavra do Senhor a sério, não lê a Bíblia, não ouve com boa vontade as pregações do evangelho, não se empenha por participar, por exemplo, na escola dominical de uma célula ou das orações. Alguém que não tem um coração, um ouvido inclinado para ouvir a palavra de Deus, essa pessoa terá dificuldade. E lá em João 8,47, Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Quem é de Deus tem satisfação em escutar a pregação da palavra de Cristo, tem prazer em estar numa escola dominical, ama estar numa relação de célula para ser ministrado e abençoado. Jesus diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem é de Deus, querido, faz isso com prazer, com esforço e até mesmo com sacrifício. Muitas pessoas dizem ou se consideram filhos de Deus, mas eu percebo que muitas dessas pessoas que estão aí fora, por exemplo, na sociedade, quando você começa a conversar com essas pessoas, elas gostam de usar uma expressão. Muitas pessoas dizem: o importante é falar de Deus. Não, eu também sou filho de Deus. Mas muitas dessas pessoas que dizem ser filhos de Deus, elas preferem ouvir Allan Kardec, Paiva Neto. Elas preferem ouvir um pai ou mãe de santo, uma cartomante. Elas preferem ouvir um pensador oriental, um orador da loja maçônica, preferem ouvir um orixá ou um exu que se manifesta ali na esquina, uma entidade supostamente do além. Muitas dessas pessoas que falam que são filhos de Deus preferem ouvir um novelista ou as novelas do que gastar tempo de qualidade ouvindo a palavra de Deus. É bastante simples, é infalível o teste para você saber quem é filho de Deus e quem não é. Quem é de Deus ama Jesus e ouve as suas palavras. Não somente fala ou invoca a Deus, mas o ama, ouve e obedece. Jesus diz lá em Mateus 7,21, algo muito sério. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você quer andar em plenitude de vida, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida cheia de saúde, dê atenção à palavra de Deus, incline os seus ouvidos a essa palavra. Pare de ficar na sua casa sem fazer nada, assistindo novela em dia de culto, em dia de escola dominical, em dia de reunião de célula, porque essas coisas não trarão vida para a sua alma. O que anima o seu coração, o que ministra fé à sua alma, é você ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo em Romanos 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais coragem você tem, mais fé você terá, mais ânimo você terá, melhor será a sua casa e melhor será o seu trabalho, em nome de Jesus. É interessante que quando nós lemos a nossa Bíblia,
especialmente o livro do profeta Ezequiel, você encontra lá uma situação que todos nós conhecemos de cor na Bíblia. Um dia o Senhor se manifestou a Ezequiel e o chamou para um passeio, mas foi um passeio muito estranho, porque Deus levou o profeta Ezequiel ao cemitério. A Bíblia diz que Deus o levou a um vale de ossos secos, e Deus perguntou a ele: Ezequiel, o que é que você está vendo? E ele diz assim: eu vejo um vale. Irmãos, é um vale mesmo, era milhões e milhares de ossos. Provavelmente ali teve uma guerra, provavelmente ali aconteceu uma batalha, e não houve tempo de enterrar os mortos. Então aqueles ossos estavam secos sobre aquele vale cheio de ossos humanos. E Deus pergunta: o que você vê? Ele fala: Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. E Deus pergunta assim: eles podem reviver? Aí o profeta Ezequiel ficou meio apertado. Ele falou assim: Senhor, tu sabes, isso aí é só o Senhor que sabe. E então o Senhor disse a Ezequiel algo extraordinário. Ele disse ao profeta Ezequiel, naquele vale de ossos secos e sem vida, ele disse para Ezequiel abrir a boca e profetizar a palavra de Deus. E as coisas lá só começaram a mudar quando Deus diz pela boca de Ezequiel o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra de Deus, aquilo que está seco no seu coração vai ganhar vida, aquilo que está morto vai ressuscitar, aquilo que está paralisado vai desagarrar em nome de Jesus. Quando você inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, um milagre vai acontecer no seu vale de lutas, de dificuldade. Não importa o tamanho da sua guerra, mas a palavra de Deus, quando você inclina os seus ouvidos a ela, ela realiza um milagre na sua história. Hoje nós vemos um povo que não tem mais interesse em ouvir a palavra do Senhor, irmãos. É por isso mesmo que muitas pessoas estão doentes no corpo e na alma. Hoje nós temos muitas pessoas que não amam mais a lei do Senhor, que não tem mais prazer em ouvir a palavra de Deus. É gente que ouve mais os conselhos ensinados pelas telenovelas, pelas séries, do que aquilo que recomenda a palavra de Deus. Jesus disse para mim e para você, lá em João 17:17, o seguinte: a tua palavra é a verdade. E lá em João 8:8, Jesus declarou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém jamais conhecerá a vida, ninguém jamais conhecerá a liberdade, ninguém jamais conhecerá a verdade, a não ser que se dedique tempo a ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é que liberta, essa palavra de Deus é que traz vida, essa palavra de Deus é que produz milagre na minha e na sua vida. Essa palavra de Deus é poderosa. É necessário inclinar os nossos ouvidos diariamente à palavra do Senhor, e se nós fizermos isso, acontecerá conosco aquilo que é declarado lá em Provérbios 3:8, e lá em Provérbios 3:8 diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando você e eu inclinamos os nossos ouvidos à palavra de Deus, temos prazer de escutá-la, passamos a amar esse momento. Então nós recebemos saúde emocional, física e espiritual. Os milagres de Deus começam a alcançar a nossa vida. É por isso que o salmista compõe um dos salmos também mais belos na Bíblia, quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que ele tinha prazer de estar num momento como esse, o altar, a casa do Senhor. E ele dizia assim: os pardais, eles encontram ninhos, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. Eu encontrei o lugar onde eu ouço a tua palavra, e essa palavra gera vida, cura, restauração na minha vida. Você ama assim a Deus? Porque eu percebo, irmãos, como pastor, que depois da pandemia, muita gente diminuiu a sua intensidade e o seu interesse em escutar a voz de Deus. A Bíblia diz que se você e eu inclinarmos os nossos ouvidos à palavra do Senhor,
seremos visitados por uma poderosa restauração. Que isso seja verdade na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, esse texto diz que só podemos ter vida próspera e saúde se nós não apartarmos dos nossos olhos e coração a palavra de Deus. Veja que aqui em Provérbios ele começa a falar da necessidade de olharmos para a palavra do Senhor. Ele fala da necessidade de ouvir, e agora aqui no verso 21 e 22 ele diz o seguinte: não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Veja como ele fala de saúde novamente. Ele está dizendo que você e eu, quando colocamos a palavra de Deus diante dos nossos olhos, e ele está pensando na leitura bíblica mesmo, irmãos, nesse negócio de você e eu pararmos na nossa casa, gastarmos um tempo lendo a Bíblia, e ele diz assim: não se aparte dos teus olhos, não deixe de ler, não deixe de meditar nela, e depois ele diz: guarda no íntimo do teu coração, porque se você ler e guardar, ele diz aqui para mim e para você que uma promessa vai te alcançar, será saúde para você, será vida para você, será saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. Andar com vida e saúde sempre foi o desejo de Deus para mim e para você. Ter vida e saúde é a melhor bênção que um homem e uma mulher pode desfrutar diante de Deus depois da salvação em Cristo. Mas para que a gente tenha vida e saúde, nós precisamos ter os olhos na palavra de Deus e precisamos guardá-la no nosso coração. À medida que você crê na palavra do Senhor Jesus, à medida que você a mantém diante dos seus olhos, à medida que você aguarda no seu coração, a vida de Deus brota em você, o poder do Espírito Santo, ele será liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu trabalho. Haverá uma libertação sobrenatural na sua vida, querido. Quanto mais você se alimenta da palavra de Jesus, mais você será capaz de andar na luz, mais você será capaz de resistir ao diabo. Se você quiser ter vida e saúde para a sua alma, para o seu corpo, ouça continuamente a palavra de Cristo, tenha diante dos seus olhos a Escritura Sagrada, guarde no seu coração a palavra de Deus. O salmista no Salmo 110, no verso 105, ele diz um texto que você e eu conhecemos bem. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só que esse texto é muito conhecido, mas o verso 165 do Salmo 119 traz uma revelação maravilhosa, e ele diz assim: grande paz. Repita comigo: grande paz. Novamente, grande paz. Ele diz no verso 165 do Salmo 119: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aleluia! Grande paz terá a sua casa, grande paz terá o seu filho, grande paz vai visitar a sua empresa, grande paz do Senhor virá sobre a sua vida, se você amar a lei do Senhor. Ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Meu amado e minha amada, se você guardar no coração a palavra de Jesus e praticá-la, ela te dará paz, ela te dará saúde, ela te dará alívio. Você terá vida e saúde no seu corpo e na sua alma, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você quer vida e saúde? Olha, eu sempre me emociono quando eu leio a Bíblia, especialmente quando eu leio uma parte da Bíblia. Todas as vezes que eu estou lendo a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia constantemente.